Eu gostaria de aqui comemorar hoje o lançamento do programa de habitação voltado para municípios com menos de 50 mil habitantes. Senhor presidente, nós temos comemorado já, desde o governo do presidente Lula, os avanços que temos nas mais diferentes áreas, pensando especialmente nos mais pobres. Destacamos aqui, dentre tantos programas, o Bolsa Família, o programa voltado para a pessoa com deficiência, programa vinculado à área da mulher, enfim. Mas o programa de habitação, como aquele que, de um lado, dá solução a uma necessidade da nossa população e, do outro lado, ele espalha o crescimento da nossa economia para todo o país. Muito bem. O PAC 1, no programa 1 milhão de habitação do Minha Casa e Minha Vida, nós tivemos um desafio que pouca gente acreditava, e o Brasil foi vitorioso. Nesse programa, que se repetiu novamente no PAC 2, com outro desafio, que era de não mais 1 milhão de habitação para 4 anos, mas 4 milhões de habitações. Ali, eu já apresentava na época ao presidente Lula, no diálogo com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, um problema que precisava de solução. O limite para cidades de 50 mil habitantes para cima. Por quê? Porque estado como o de Vossa Excelência, presidente, estados como o Amazonas, mesmo alguns outros estados da região centro-oeste, enfim, a maior parte dos municípios tem menos de 50 mil habitantes. Cito aqui como exemplo o estado do Piauí, 224 municípios. Apenas 5 municípios, além da capital, com 50 mil habitantes para cima. Então, vejam, nós tínhamos uma situação onde uma fatia considerável da população, porque quando a gente ainda pegava a população, nesse caso, da capital, Teresina, de Parnaíba, Picos, Floriano, Piripiri, cidades com 50 mil habitantes, nós olhando o somatório corresponde a mais ou menos 1/3 da população do estado. Então, 2/3 da população do estado, onde também nós temos pessoas sem habitação, na zona urbana e na zona rural, e aí eu destaco a vantagem de termos tido a abertura para olhar para estas comunidades. Nós tínhamos uma dificuldade grande de atendimento que gerava, em contrapartida, um incentivo ao êxodo para as médias e para as grandes cidades. No governo do presidente Lula, nós trabalhamos com um programa que era um programa de um nome feio, chamado Resolução 460, que depois se transformou em Programa Social de Habitação, e ali foi possível atender uma parte considerável dessa população. Pessoas que moram em área de riscos, enfim. Apenas para citar, durante o governo que encabecei no meu estado, foi possível trabalhar 109 mil habitações no estado do Piauí. Mas eu sempre, confesso, não me conformava com a regra do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque ela é a grande prioridade do governo da presidente Dilma, antes já coordenadora do PAC, já ministra que tinha essa tarefa de se integrar com as cidades, com a fazenda, com o planejamento, e não poderíamos deixar de fora essas habitações. Então eu quero hoje aqui, depois de amplas negociações e entendimentos desde o ano passado, hoje nós tivemos o resultado dos editais para a classificação de municípios. E ali foram adotados regras importantíssimas, regras como essa, de poder o Minha Casa Minha Vida trabalhar os chamados sub-50, ou seja, abaixo de 50 mil habitantes, municípios seriam atendidos. Junto com isso, lembrava ainda a necessidade de trabalharmos uma outra regra, a regra
de se levar em conta as fatias da população em cada estado mais necessitados. Ou seja, onde tem a população com baixo IDH, com baixa renda per capita. Por quê? Porque o baixo índice de desenvolvimento humano significa uma presença grande de pessoas na miséria ou na pobreza. Uma presença grande de pessoas com baixa renda per capita significa um conjunto grande de pessoas que não têm condições de construir a sua própria casa, que não têm como ter acesso ao crédito para financiamento. Por isso, tinha que ser a prioridade. Então, vejam, no lançamento feito hoje, o lançamento em que o governo federal coloca apenas para essa área, abaixo de 50 mil habitantes, 118 mil habitações. A região Nordeste, para pegar um exemplo, por esse critério que foi adotado de considerar as pessoas de mais baixa renda, cerca de 60 mil habitações. E o meu Piauí, para minha alegria, 217 municípios sendo atendidos, 217 municípios sendo atendidos, e aqui eu quero saudar aos gestores municipais, a cada prefeito, as suas equipes, as áreas do governo do estado do Piauí, em nome do governador Wilson Martins, mas também aqui da direção da Agência de Habitação e da Secretaria das Cidades, o Gilberto e o deputado Merlong Solano, respectivamente, que fizeram um trabalho importante que assegurou as condições desse êxito. Agora, nós vamos entrar numa outra etapa, que é a definição dos agentes financeiros para estas habitações. São municípios pequenos que vão ser atendidos ali com 40 habitação, mas serão, após a sua execução, 40 famílias a menos, ou que vive hoje sem habitação, em casa alugada, ou que vive na casa de alguém, ou que tem uma casa numa área de risco muito precária e que passa a ter a condição de habitação. Destaco aqui, e aqui eu quero reforçar a sensibilidade da presidente Dilma, de que essas casas são colocadas também por um volume de recursos que permite uma habitação toda mais adequada. Veja que de primeiro eram casas de 7 mil, 9 mil, no máximo 11 mil reais, o que colocava muita dificuldade para os gestores municipais e estaduais, e o mesmo enfrentei isso pelo baixo valor que era liberado. Agora, é possível uma casa com um piso bom, com um banheiro bom, é possível ter as condições de acessibilidade, respeitando as pessoas com deficiência, os cadeirantes principalmente, e eu creio que essa mudança de postura torna um processo mais humano. Então vejam, nós estamos falando da liberação de 25 mil reais para 8.850 habitações no meu estado, gerando emprego, gerando renda e dando solução às pessoas que mais precisam para a área de habitação. Então é um programa espetacular que eu quero crer faz uma grande diferença em todo o Brasil, mas especialmente em regiões como o estado do Piauí. E hoje estive com a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e ali eu fiz um apelo para mais um outro indicador. Ora, o governo brasileiro tem hoje o melhor banco de dados sobre a população de baixa renda. Sabe nome, endereço, idade, grau de instrução, renda, enfim, que é o cadastro social unificado, que é o cadastro do Bolsa Família, como a gente normalmente conhece, mas é um cadastro integrado com vários outros. É possível, através desse cadastro, saber em cada município quem tem casa, quem não tem casa, quem vive de casa alugado ou ou em que casa, em que residência vive mais de uma família. Mais do que isso, quem se enquadra num programa como esse. Então, qual é o apelo que eu fiz? É que se possam oferecer para os gestores municipais a relação dessas famílias, para que elas sejam o alvo principal do atendimento. Se nós temos alguém que não consta desse cadastro, vai ser mais um motivador, ou seja, o cadastramento dessas famílias de baixa renda significa, além da possibilidade do atendimento no Bolsa Família, significa claramente a chance de poder ser atendido em outros programas, como o programa de habitação. E é uma forma de evitar fraude, ou seja, é um cadastro que é divulgado,
e que permite as condições da sociedade, tomando conhecimento, poder ali investigar se há ou não ali alguma informação falsa. Pode a Câmara Municipal, pode as organizações sociais, os sindicatos, associações de moradores, enfim, garantir as condições dessa fiscalização. Então, eu quero aqui comemorar essas cerca de 8.850, exatamente, habitações para o estado do Piauí, voltado para 217 municípios, e que agora a gente possa cuidar para dar conta da documentação de terreno, as condições ali próximas de área que tenham água, energia, enfim, e garantir a geração de emprego e renda. Pois não. Antes que você encerre o pronunciamento brilhante que faz, queria registrar a presença aqui nas nossas galerias dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Sejam bem-vindos, portanto, à nossa sessão. A nossa saudação também, bem-vindos aqui, é um prazer recebê-los no Senado Federal. Eu quero, para finalizar, senhor presidente, dizer que, em verdade, esse é um programa que exige uma tarefa muito grande da Caixa Econômica Federal, dos outros agentes financeiros que agora vão poder também participar, de todos os gestores. E eu não poderia, nessa data, deixar de comemorar aqui esse importante momento, esse momento histórico para o Brasil. O Brasil quer desenvolvimento, mas quer desenvolvimento pensando em solução para aqueles que mais precisam. Muito obrigado.